Quem é você? Bom, meu nome é Renato, eu sou filho do Jorge e da Conceição Belo. Nasci em Curitiba, no bairro das Mercês. Ali morei muitos e muitos anos. Meu pai era presidente da Congregação Mariana dos Capuchinhos, ali nas Mercês. E ali nós vivemos muito tempo, com muita felicidade. Meus pais tiveram 6 filhos. Eu sou o 4º filho. E sou casado desde 1978 com a minha mulher, que é médica, a Nícia. Temos 2 filhos maravilhosos, o Henrique, que é mestre em genética, ele é biólogo, mestre em genética, mora em Manaus já há 5 anos. E de lá ele vai fazer o doutorado na cidade de Santa Cruz, na Califórnia, nos Estados Unidos. Está indo para lá. Quero ver se agora em janeiro de 2016 ele já deverá estar indo para os Estados Unidos. E o mais novo formou-se aqui em Curitiba, na FAI, é administrador de empresa, mas como ele puxou a avó dele, minha mãe, e o pai, que sou eu, na arte de cozinhar, modéstia à parte, eu cozinho muito bem, e meu filho, então, ele fez um concurso nacional de chefe de cozinha aqui no Brasil e tirou 2º lugar no concurso nacional. E depois ele foi, em 2012, ele foi para a Austrália e lá ele está trabalhando já desde 2012 em Sydney, na Austrália, onde ele é chefe de cozinha e serve diariamente mais de 350 refeições. Depois que eu nasci, meu pai resolveu, encantado pelo Ouro Verde, ele foi para Londrina e lá nós moramos em Londrina um pouquinho, daí fomos para Apucarana. Mas daí teve aquela maior geada do Paraná, nos anos de 1952, 53, e infelizmente não deu nada certo para o meu pai, porque naquela época não tinha contrato de risco, não tinha seguro, essas coisas, e nós voltamos para Curitiba. Quando nós voltamos para Curitiba, lá em Apucarana nasceu o meu irmão mais novo e voltamos para Curitiba. Voltando para Curitiba, meu pai, naquela luta pela sobrevivência, teve que abrir uma pensão aqui em Curitiba, na Praça Osório, onde nós moramos ali longos anos, não me falha, eu acho que desde 55 até 60 mais ou menos, nós moramos ali na Praça Osório. E eu naquela época, garotão ainda, era o único que podia ajudar minha mãe nas coisas. A gente saía, eu estudava pela manhã, eu me lembro que eu acordava às 6h30 da manhã e eu ia comprar pão na padaria São Jorge, que tinha na Praça Osório, esquina com a Voluntários da Pátria, na frente do edifício Garcês. E foi uma coisa muito interessante, porque ali eu fiquei conhecendo os comerciantes da época. Curitiba era bem menor na época. A gente teve a felicidade de conhecer pessoas com os quais meu pai também ia lá me dizer que eu era filho dele, que eu ia fazer compras lá e tal. Tanto na padaria, tinha uma panificadora Berberi na Rua 15, que era também freguês deles ali. A minha mãe, costureira de mão cheia, foi costureira mais tarde da Socialite curitibana aqui, fez vários casamentos famosos aqui, vestido da noiva, foi ela que fez. Então, por força disso, eu também saía comprar nas lojas de armarinho retrós, agulha, fio, etc., para minha mãe poder trabalhar. Isso me deu, assim, uma satisfação muito grande, porque eu estava colaborando, e na hora de servir, desde o café da manhã até o jantar, que a pensão servia 3 refeições diárias, eu ajudava a servir a mesa, tirar a mesa, até lavar a louça com a minha mãe. O meu irmão menor era muito pequeno, não tinha condição de fazer isso. E os meus irmãos mais velhos já estavam trabalhando para ajudar no sustento da família. E nós saímos dali da Praça Osório e fomos morar na Comendador Araújo. Foi quando o desembargador Arthur Heráclio Gomes
era amigo do meu pai, convidou o meu pai para ser sócio da Sociedade Thalia. Nós ingressamos na Sociedade Thalia e ali começamos a ter uma vida associativa. Meu pai já era sócio do Clube Curitibano e não frequentávamos o Curitibano porque na época era muito longe o Curitibano. Veja, morava na Praça Osório, o Curitibano era lá na Barão do Rio Branco. Então era muito longe, mas o Thalia era ali do lado de casa. Então a gente frequentava a Thalia. Inauguraram uma piscina na Thalia, eu frequentava muito piscina ali. Tenho uma frustração muito grande que no maior campeonato que teve na época de natação, eu tirei segundo lugar e perdi por uma mão do meu colega e amigo Cândido Doring. Colega não, ele é colega da minha esposa, mas era meu amigo na época. Ele foi o único que ganhou o concurso naquela época. E eu fiquei assim, até querendo brigar com ele por ele ter chegado na minha frente. Quando nos treinos ele sempre perdia para mim. Então, coisas interessantes que a gente viveu ali naquela época. Aí depois eu conheci uma família que morou no prédio onde eu morava, ali na Comendador Araújo, esquina com o Visconde do Rio Branco, no edifício Silva Lopes, onde várias pessoas, só tinha 2 prédios naquela época na rua Comendador Araújo. Um era hoje é o Hotel de Ville, ali no comecinho da Comendador, e o edifício Silva Lopes, que tinha na esquina da Comendador Araújo com o Visconde do Rio Branco. Ali eu morei de 59, 60 até 66, quando as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai, que foi o primeiro escritório de Curitiba que falava de investimentos. Foi o primeiro corretor que teve em Curitiba de investimentos. Antes só tinha, o pessoal aplicava em Caixa Econômica, caderneta de poupança e tal. Mas aí começamos a vender papéis do mercado de capitais. Eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu tinha meus 12 para 13 anos. E ele disse, você vai trabalhar comigo. E eu digo, trabalhar? Vamos trabalhar. Então vamos trabalhar. Meus irmãos mais velhos já trabalhavam. E eu fui trabalhar com meu pai. Meu serviço inicial foi uma coisa muito interessante, que também me deu um vasto conhecimento da cidade e de várias pessoas que eu conheço até hoje. Eu cheguei no escritório do meu pai, no primeiro dia de trabalho, ele me deu uma pilha de folders da empresa e ele queria que eu carimbasse aqueles folders para fazer um trabalho que eu ia fazer mais tarde. E carimbei tudo aquilo e disse, pô, está tudo carimbado, pai. Disse, agora você vai em todos os prédios da Rua 15, sobe no último andar do elevador e desce de porta em porta jogando propaganda da empresa. E eu fiz isso. Mas eu conheci muita gente que, na hora que eu estava jogando o papelzinho embaixo da porta, eles abriam a porta e, o que é isso aqui? E eu contava e às vezes o cliente ia lá e se tornava um cliente, que se tornou meu cliente até hoje. Era um trabalho interessante. E ali eu comecei a trabalhar com meu pai e por força disso a empresa cresceu, graças a Deus, tornou-se corretora de valores. Nós tínhamos 2 títulos da Bolsa de Valores do Paraná aqui. O sonho do meu pai era ser um banco e naquela época precisava ter 5 títulos da Bolsa do Paraná para poder requerer uma carta patente de um banco aqui. Mas infelizmente meu pai morreu muito cedo e não conseguiu o sonho dele, e nós, filhos, não conseguimos realizar este sonho dele. E por força disso eu fui fazer um curso de Direito. Eu estudei no Instituto de Educação no primário, no Instituto de Educação ali, era a Escola de Aplicação Alba Guimarães Plaizan, anexa ao Instituto de Educação do Estado do Paraná. Era um cabeçalho que a gente, criança, para fazer aquele cabeçalho antes da prova, demorava 5 minutos para escrever tudo aquilo. Mas foi muito divertido porque eu saí do Instituto de Educação, tenho amigos até hoje que estudaram comigo naquela escola. Aí eu saí dali, me formei, fui fazer curso de admissão. A minha irmã do meu pai, a irmã mais velha do meu pai, tinha uma escola que era lá em Santa Felicidade, no tempo que Santa Felicidade não tinha nem asfalto. Eu me lembro que eu ia fazer o curso de admissão lá, ia estudar no curso de admissão. Era muito interessante porque tinha aquelas gaiotinhas daquelas mulheres que vinham fazer a feira no centro de Curitiba, elas levavam o dia inteiro para chegar lá com aquelas freios de cavalo. A maioria delas na descida subia, descia, e eu observava aquilo achava muito interessante aquele cavalo coitadinho, cansado, ia lá subindo aquela avenida lá, Avenida Manuel Ribas, hoje tudo mudado. Eu fiz meu curso de admissão na escola da minha tia, passei no curso de admissão, que foi o primeiro vestibular da juventude, da época. A gente fazia o exame de admissão, que era o primeiro vestibular, que a gente saía do primário e entrava
para o ginásio, né? Então era o vestibular do ginásio, era o exame de admissão. Era muito interessante também porque ali a gente conheceu várias pessoas que não estudaram com a gente no primário, mas no curso de admissão várias pessoas chegaram junto lá e eu fiquei conhecendo muita gente lá, que gosto deles até hoje. Muitos já se foram, já estão no andar de cima, mas os que permaneceram, muitos deles a gente conhece até hoje e convive com eles até hoje. Depois disso tudo, quando a gente estudei, fui para o Rio de Janeiro e lá eu era corretor da Bolsa no Rio de Janeiro, quando teve o auge da Bolsa no Brasil, quando o índice que valia hoje é o Bovespa, que vale aqui no Brasil como índice para estudos e pesquisadores, mas na época era o índice da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu ficava num apartamento em Niterói e cruzava todo dia a Baía de Guanabara naquelas barcas. Cansei de estar de terno e gravata para ir fazer a bolsa, e a gente olhava naquele termômetro que tinha na barca, assim, 41 graus, assim, eu de terno e gravata. Enquanto estava atravessando, aquela brisa refrescava, mas quando descia na Praça 15, que era a bolsa, era ali, e a barca também descia ali, era pertinho. Depois de um tempo mais para frente, eu estava em Curitiba, mas eu ia para o Rio todo dia, fazia o pregão. Saía no avião 121, que eu nunca vou esquecer, da Varig, que era o Samurai da Varig, o 121, e ia para o Rio de Janeiro, descia no Galeão, eu saía a pé do Galeão e ia para a Bolsa no Rio, fazia meu pregão lá, e naquela época não tinha internet, não tinha nada, a gente tinha que, todos os corretores do Paraná iam no mesmo voo e voltavam no mesmo voo. E a gente achava interessante porque quando faltava algum na volta, a gente sabia, nossa, ele se perdeu, ele não conseguiu fechar as operações. A gente tinha que fechar as operações da Bolsa, aqui na Bolsa, que era o Faraco, Pedro Faraco, que era o presidente da Bolsa, ele tinha que chegar do Rio de Janeiro e ir na Bolsa de Valores aqui em Curitiba, fechar o mapa de produção com todas as ordens de compra e venda, e isso às vezes não dava porque Curitiba não tinha teto, a gente ia parar em Joinville, não tinha teto, ia parar em Porto Alegre, e no outro dia da manhã eu cansei de fazer, eu acho que umas 3 oportunidades, eu peguei a viagem de um avião que saía de Buenos Aires, parava em Porto Alegre e ia para o Rio de Janeiro. Então, às vezes, ia do Rio de Janeiro para Porto Alegre, porque não tinha teto nem em Santa Catarina, nem no Paraná. E daí eu saía o avião que vinha de Buenos Aires, a gente pegava e vinha até o Rio de Janeiro, eu pegava o avião das 10 da manhã do Rio de Janeiro para vir para Curitiba de volta. Então isso foram várias ocasiões que tivemos que fazer isso, era tudo pago pela Varig na época, não tinha despesa nenhuma, só que daí a Bolsa considerava, sabia de tudo isso. E um fato interessante, teve uma vez que eu saí atrasado da Bolsa, e eu sempre saía da Bolsa e ia a pé até o Santos Dumont, mas naquele dia eu me atrasei um pouco, e quando eu cheguei no aeroporto, o meu avião já tinha ido com todos os amigos corretores da Bolsa na época, tinham ido passear, tinham ido viajar, e eu perdi o avião. Então o que eu fiz? Peguei a primeira ponte aérea Rio-São Paulo, eu digo, em São Paulo eu pego um avião que vai para Curitiba. Fiz isso. Quando eu cheguei em São Paulo, esse avião que eu peguei, eu era o único corretor da Bolsa na época que estava no avião, que não era o normal, né, que a gente voltava, e quando eu cheguei em São Paulo, eu vi ali pela janela do avião, o avião atravessou, estava taxiando lá para estacionar na entrada lá. Eu olhei aquilo cheio de polícia na pista, assim, digo, nossa, o que foi que houve aí, né? Mas peguei outro avião e vim embora para Curitiba. Cheguei em Curitiba, quando eu chego na empresa do meu pai, ali a secretária, a Cláudia, eu me lembro dela, ela disse assim, nossa, você está aí? Digo, você não estava me esperando? Ela disse, nossa, porque o avião que se perdeu foi sequestrado e estava na relação de passageiro, leram o teu nome que o avião foi sequestrado. Era o avião que estava parado em São Paulo, que foi sequestrado, e eu perdi o avião. E até hoje eu brinco com os amigos que estavam no avião, que a hora que resolveram o problema, que pegaram os sequestradores, prenderam os sequestradores e abriram aquele tobogã na porta, o Gilberto, que é um amigo meu até hoje, que anda no Parque Barigui sempre com ele foi o primeiro, apareceu na televisão aquilo na hora que jogaram, ele foi o primeiro a descer do avião, escorregando naquele tobogã. Então foi uma coisa assim, uma história interessante dessa trabalheira que a gente tinha de ir para o Rio de Janeiro todo dia. Ia para o aeroporto às 8 horas da manhã e voltava às 16 horas.
Então esse trabalho assim marcou muito na minha vida, porque ali eu conheci amigos que eu também tenho até hoje, inclusive lá no Clube Curitibano, onde a gente tem os amigos da Toca, tem 2 deles que eram da época corretores da Bolsa, que a gente se encontra sempre lá. E a vida da gente vai tomando rumos diferentes depois disso. Daí eu comecei a fazer, comecei o exército, fui servir o exército. E isso foi quando eu tinha meus 18 anos, ali no ano de 68. O presidente da República era o Costa e Silva, eu fui servir na polícia do exército, eu não queria servir, meu pai era militar. Ele disse, não, mas vá lá, faça os exames que tudo bem. Eu fui fazer os exames e disse, ai pai, agora eu tenho que ir, daqui um mês eu tenho que ir lá no quartel de novo. E meu pai disse, vai lá no quartel. E eu fui no quartel. Até o dia que eu fui fazer o último exame, me deram um papel escrito apto a. Eu tinha que servir o exército. E vi embaixo que eu tinha que embarcar para a PE de Brasília no dia 31 de dezembro de 1968. Eu tinha que servir o exército indo de trem para Brasília às 20 horas, no dia 31 de dezembro. Imagina um gurizão como era, cheio de programação para fazer festa do Réveillon. Eu fui lá e contei para o meu pai, pai, eu não quero servir o exército, eu não vou dia 31 de dezembro para Brasília de trem. Aí meu pai ligou para o meu tio e disse, Jaime, o guri não vai para Brasília. Aí ele desligou o telefone e disse, não, fique tranquilo que você não vai para Brasília. Eu digo, ai, que legal, não vou servir o exército, pai. Ele disse, vai. Dia 15 de janeiro você vai incorporar na PE aqui em Curitiba. E eu fui para a PE, servi na PE, não me arrependo até hoje. Eu era motorista do comandante Celso Conceição Lima, que foi um major excelente, era um comandante muito legal. Eu tinha, assim, algumas regalias por ser motorista do comandante, vivia com aquele jipinho. À noite eu saía fazer patrulha, ia em todos os inferninhos de Curitiba para ver se não tinha soldado do 20RI fazendo festa lá nas bocas daquela época, e eu ia lá e a gente prendia o soldado. Eu morria de pena, era um colega meu, soldado também, só que ele estava com o cabelinho todo cortado, era a maior bandeira, né? Estava paisano, então ele ia, prendia o cara, levava ele para o quartel dele, lá ele tinha a punição que ele tinha, e era muito interessante, porque além disso, eu era motorista e motoqueiro, andava com aquela Harley, me lembro, em 68, a Harley que estava sob meu cuidado no Exército, era uma Harley 66. E nós fomos quando inauguraram a estrada de Paranaguá, que asfaltaram a estrada de Paranaguá, antes era só pela Graciosa, tinha uma pista só, logicamente. O governador do Paraná era o Paulo Pimentel, e o presidente da República era o Costa e Silva. E ele desceu de avião lá em Paranaguá, o Costa e Silva. E nós fomos com 6 motos para fazer, era batedor dele, de lá para cá, e nós descemos a estrada vazia. Eu me lembro, o chefe do pelotão de motos, ele dizia assim, eu quero ver quem é bom nessa estrada aí, a estrada está vazia, está novinha, eu quero ver quem é bom para descer essa serra aí. E nós fomos, e eu cheguei em 4º lugar, das 6 eu cheguei em 4º lugar. Foi muito interessante porque a estrada estava vazia realmente, as motos novas, né? Cada um cuidava da sua, conhecia, sabia desmontar aquela moto e montar de novo para deixar em ordem. Nós fomos para lá e quando voltamos, eu voltei à direita era aquela limusine, era um Itamaraty limusine, veio o Paulo Pimentel e do lado esquerdo do carro e do lado direito vinha o presidente, e eu vim do lado do presidente, lá atrás, né? Eu era o último motoqueiro ali do batedor, e então eu estava olhando ali o presidente e viemos para Curitiba. Chegando em Curitiba, tinha um palanque armado ali no começo da estrada ali, e fizeram uma solenidade e a gente saiu, né? Encostamos as motos e todo mundo de traje de gala, era interessante. Foi um período que eu não me arrependo, porque ali eu aprendi coisas interessantíssimas para a vida de qualquer ser humano. Disciplina, horário, organização, tudo faz parte da disciplina, mas era uma coisa assim que marcou muito. E meus irmãos que não serviram o exército, isso por excesso de contingente, enfim, não serviu. O único dos filhos que serviu o exército fui eu. Foi muito interessante porque eu guardo com carinho muito grande isso, e uma satisfação enorme de ter servido a pátria. Hoje a gente vê o país
do jeito que está. E eu me lembro que, como minha mãe era pensionista militar, depois que faleceu meu pai, ela se servia muito do hospital militar. E como ela morou comigo os últimos 5 anos da vida dela, minha mãe sempre foi uma mulher muito independente, era uma pessoa que viajava muito pelo mundo inteiro, era líder da excursão, ela que levava o pessoal para lá e para cá. Então eu me lembro que uma ocasião a gente ficou um tempo sem... Cadê a mãe? Os filhos, um telefonava para o outro, a mãe está aí, a mãe não está aí, ela sempre independente, morava sozinha. E cadê a mãe? Cadê a mãe? Ninguém sabia, a mãe não está aí com você, não está aí com você, de repente ela liga. Não, estou aqui na Grécia e vou chegar só o mês que vem aí. Então ela era assim, minha mãe. E quando ela morreu com 91 anos, e quando ela tinha 86 anos, ela morava sozinha num apartamento ali na rua Francisco Rocha. Ela sofreu uma queda em casa e, como todo idoso que cai, quebra o colo do fêmur, né? Lá foi minha mãe para o hospital militar. E depois, quando ela ficou boa, depois da cirurgia, o médico disse, olha, ela tem que ter visita médica diariamente. Digo, então está resolvido, porque ela vai morar comigo. Minha esposa é médica e ela ficou lá morando comigo até falecer. Foi outra coisa que me deu uma satisfação muito grande, porque a gente está com um lugarzinho reservado no céu, porque a gente tratou muito bem da mãe e acho que isso assim é uma coisa muito gratificante também. Não só para mim, eu me lembro que tem um fato interessante nessas estadas da minha mãe lá em casa. Ela foi perdendo a audição, usava aparelho, quando ela tirava o aparelho eu não ouvia nada. E também ela tinha problemas de diabetes, que surgiu nos últimos 2 anos da vida dela, apareceu um diabetes na vida dela, que incomodou bastante. Mas como a minha mulher estava ali sempre dando os remedinhos para ela, e pela surdez dela, ela tinha o quarto dela dentro da minha casa, que era um lugar que eu tinha como escritório dentro de casa, transferi o escritório para um outro aposento e fiz o quarto para ela, que tinha suíte e tudo, né, com banheiro, tudo. Ela ficava lá e eu dizia assim, mãe, a casa é grande, a senhora, se às vezes tiver alguma coisa, eu peguei um apito, esses apitos de juiz de futebol, assim, de cromadinho, de metal, e dei para ela e ela, digo, olha, quando a senhora acordar e precisar de alguma coisa, a senhora apita, porque às vezes a senhora chama e a gente não escuta. Então, cada vez que ela precisava de algumas coisas, ela apitava. E eu digo, a hora que for, seja de madrugada, a hora que for. Ela fazia isso. Ficava ali e apitava, e quando eu chegava no quarto, estava lá no quarto já minha mulher, meus 2 filhos, todos atendendo a avó. E foi uma coisa assim que me gratificou muito, fazer a minha mãe morar comigo, porque não tinha outra solução. E outra coisa interessante da minha vida também, assim, que a gente lembra do Exército, é as brincadeiras do Exército, né? As brincadeiras que um soldado fazia com o outro, que a gente chamava de... Eu me lembro que tinha um sujeito no interior, um soldado do interior, ele era de Marialva, nunca me esqueço dele. Era um cara que onde ele encostava, ele dormia. Ele pegava o fuzil, às vezes, de guarda, ele encostava a cabeça assim e dormia, fazendo a guarda na casa do general. Tirava no general da D5ª e no general da 5ª Região Militar, da Artilharia Divisionária e Região Militar. Um morava lá do lado do Hospital Militar e o outro morava lá na Rua 15. E a gente tirava a guarda e ele tirava a guarda e fazia assim. Então, cada vez que a gente, depois do rancho, que a gente dizia no Exército, né, a gente almoçava ou jantava, e ele ia para a cama, era aquele alojamento que tinha 800 lugares, né, eram 800 soldados, ele dormia e aquele sono profundo, assim, ele deitava, em 2 minutos ele estava roncando, já assim, profundamente. E a turma, para fazer sacanagem nele, fazia aquele famoso mosquitinho, fazia um pedacinho de palito de fósforo queimado, punha na testa e punha um tamanco na mão do coitado. A hora que aquilo começava a queimar, ele pegava e dava uma tamancada na cabeça. Era muito interessante isso. Mas voltando lá para o Hospital Militar, que eu estava começando a falar da disciplina, a minha mãe, quando começou a ter que ir para o hospital, né, qualquer coisa ela tinha que ir para o hospital, eu já tinha dado baixa do Exército, fazia muitos anos,
Eu chegava no hospital, eu me lembro que quando eu trabalhava, quando eu era soldado, a gente levava, se tinha um soldado que tinha hora no médico lá no hospital militar, às 17 horas e 15 minutos, podia levar o soldado lá, que às 17 horas e 15 minutos uma enfermeira abria a porta e chamava o soldado pelo nome e ele ia atendido. Quando minha mãe precisava do exército, do hospital militar, ela internava lá no hospital, eu tinha uma consulta marcada com ela, eu levava ela na cadeirinha de roda, a consulta foi marcada para as 2 horas da tarde. Eu chegava lá 2 horas da tarde, 1h30, 15 para as 2, eu chegava sempre com antecedência, e eu chegava lá e 2 horas, nada, 2h15, nada, 2h30, nada. Aí eu chegava lá para o comandante, digo, quem é o que manda aqui? Quem é o comandante desse hospital aqui? Eu chegava lá para ele e dizia, olha comandante, o que sua mãe tem? Eu digo, ela tem 90 anos. E ela foi marcada uma consulta para ela aqui às 14 horas, são quase 15 horas e ela não foi atendida. Ah, porque o médico não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu digo, eu exijo que ela seja atendida já. Aí o comandante já chamava um outro médico lá e a minha mãe era atendida. Então eu sentia muita falta de organização e disciplina depois que eu saí do exército. No tempo que tinha a Revolução Militar aí, que os milicos estavam mandando, tudo funcionava direitinho. Depois virou uma bagunça, aquele hospital virou, assim, não tinha mais aquela organização, faltava material, eu presenciei muitas situações iguais assim. E a minha vida profissional, como advogado, eu fiz vestibular, passei, e em 1975 eu me formei e comecei a trabalhar no escritório da advocacia. O escritório era ali na esquina da rua João Negrão com a Pedro Ivo, do lado da rodoviária. Naquela época tinha rodoviária nova, não tinha sido inaugurada ainda, estava em construção. Logo depois foi inaugurada, mas ali permaneceu, até hoje é a rodoviária ali que a gente fala, né, na rodoviária velha. E eu tinha escritório ali e fatos pitorescos. Meu primeiro... Eu estava ali, fazia uma semana que eu estava com o escritório aberto, nunca me esqueço disso. Era eu e o colega, o Dr. Geraldo. Ele estava ali no escritório comigo, ele era um excelente criminalista, que já também faleceu. E eu estava no escritório e ele estava ocupado com um cliente. E de repente vem a Fátima, a secretária nossa lá, ela bateu na minha porta e disse, doutor, tem um cidadão aí muito nervoso querendo falar com um advogado. Eu digo, manda entrar. Aí ele entrou, sentou na minha frente, o cara estava bufando assim, branco, assim, tudo nervoso, assim, dava para ver nitidamente que ele estava completamente fora de si. Ele disse, doutor, acabei de matar minha mulher em casa, ela está morta lá no chão e eu quero um advogado. Eu, assim, recém-informado, o primeiro cliente que veio me dizer isso, eu digo, meu Deus do céu, o que houve? Daí eu fui por dentro, assim, dava uma entrada para a sala do Geraldo, eu digo, Geraldo, ele criminalista, eu digo, eu tô com um cara assim, assim, assim. Aí ele foi lá, já fez tudo que atendemos ele lá, ele me instruiu o que eu tinha que fazer ali na hora, e nós conseguimos resolver o problema do cidadão, que foi preso, né? Mas não foi, conseguimos quebrar o flagrante, né? Que a gente fala no direito. E isso foi uma coisa assim que me marcou muito na profissão. Mas eu era apaixonado pelo direito penal na época na época da faculdade e gostava muito de direito penal. Tanto é que eu queria fazer a área criminal, a área penal. Mas quando eu trabalhava em investigação criminal de políticos, quando a gente estava com a mão na cabeça da cobra, telefonavam da Secretaria de Justiça, doutor, aquele processo assim, 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 o governador mandou arquivar. Então aquilo foi me enojando e depois fui vendo muita corrupção na delegacia de polícia, desde o delegado até um agente policial. Era uma coisa assim que eu digo, não é diferente do que eu aprendi na faculdade. Eu não quero mais fazer direito penal e parti para a área civil, na qual eu estou até hoje. Graças a Deus, com sucesso. Já estou aposentado, mas não consigo parar de trabalhar. E é uma coisa que me gratifica muito. Eu, no começo, tinha assim uma certa relutância em resolver o problema de empresas, como numa falência, como qualquer outro problema que tivesse, que precisasse atender. Coisa de quem está começando, e depois eu consegui, e hoje eu tenho
vários trabalhos que já foram feitos, que, graças a Deus, todos eles com satisfação. Claro, todo advogado perde uma ação, ganha outra, mas isso faz parte da nossa vida da advocacia, né? Hoje eu estou com um escritório na minha casa. Eu tinha escritório na Comendador Araújo, no edifício comercial Sul, mas como o trânsito sempre foi complicado, eu, para me deslocar do escritório na Comendador Araújo e ir até o fórum ali no Centro Cívico e voltar, eu normalmente perdi 1 hora de tempo. Agora eu tenho um escritório na minha casa, que é no Centro Cívico, e eu saio a pé da minha casa, em 10 minutos eu estou no fórum, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Hoje nós temos mais facilidade ainda, porque todos os processos estão digitalizados. Você não precisa mais levar a petição no fórum, você não precisa mais fazer as coisas que tinha que fazer, e famosa frase que o advogado que tinha que esfregar a barriga em balcão de cartório. Hoje não precisa mais isso, você faz tudo pelo ProJude, é uma coisa que agilizou muito o trabalho, porém, existe a necessidade da certificação digital. Hoje você assina digitalmente e não precisa assinar o papel ao vivo, você tem a sua assinatura digital, que vale, porque tem a tua senha, tudo, é só você que usa aquela assinatura digital, então é como se você estivesse lá. E manda por e-mail ou outra forma da informática para a tua petição para o fórum. Então facilitou muito a vida da gente isso aí. Outra coisa que a gente, nesse depoimento, que é gostoso de fazer, a gente está se soltando assim, porque as coisas vão surgindo, é um embaralhado assim de coisas, de épocas, mas são coisas que a gente vai contando como experiência. Uma experiência que eu tive logo depois que eu me formei, logo depois não, mas 5 anos depois de formado, eu tive que ir por força de família, eu tive que administrar um hospital na cidade de Ponta Grossa. Minha mulher médica foi junto, trabalhou no hospital, e eu administrando o hospital. Fiquei em Ponta Grossa foram quase 7 anos que eu fiquei administrando o Hospital São Lucas em Ponta Grossa, um hospital que era proprietário do hospital, era a doutora Amadeu Pupi, o tio da minha mulher, doutor Sadir Macedo Silveira, Lauro Grein, e o doutor Justus, não me lembro o primeiro nome dele. Eram todos sócios do hospital, e o doutor Davi Federman, que eu tenho uma grata lembrança do tempo que a gente trabalhou junto lá, né? Eu digo, eu no hospital administrando e ele como médico lá, né? Excelente pessoa, excelente cirurgião. Eu me lembro uma ocasião que ele chegou da Alemanha. Cada vez que ele ia para a Alemanha, ele trazia ferramentas, instrumentos cirúrgicos lá para o centro cirúrgico do hospital. E eu me lembro assim que eu cheguei no hospital, eu comecei a fazer toda a reunião das coisas, ver balancete, acervo do hospital, tudo que tinha lá. E ele chegou com um monte, e eu tinha montado um acervo, tudo, sabia cada pinça que tinha no hospital, cada tesoura, enfim, todo o material cirúrgico que tinha lá, que não era descartável, eu sabia que tinha lá. E o doutor Davi Federman chegou com uma sacola de material e pôs em cima da minha mesa lá na administração. Disse, olha, Renato, você manda para o centro cirúrgico isso aí. Eu abri aquele pacote, olha, tinha mais de 20 instrumentos cirúrgicos ali, desde bisturi até coisas mais sofisticadas que na época não se vendia no Brasil. E lá ele disse, manda para o centro cirúrgico. Mas doutor, como é que eu posso mandar isso aqui? Vou contabilizar isso como? Sem nota de entrada, sem nada. Ah, mas não precisa. Eu digo, mas doutor, eu preciso fazer isso assim. Ah, então deixa na tua gaveta aí, esterilizado, quando precisarem, você manda lá para o centro cirúrgico. E foi assim que eu fiz, e me acostumei com aquilo. Aquilo nunca foi contabilizado porque era um presente, ele disse, faz como doação. E eu pus lá no livro caixa, lá no livro razão da empresa, eu digo, doações. E coloquei tudo aquilo, pelo menos estava contabilizado, todo aquele material que era para ser usado pelos do hospital lá. Então essa foi uma experiência, e depois quando o hospital foi vendido lá em Ponta Grossa, eu pensando que eu ia morar em Ponta Grossa o resto da minha vida, estava construindo uma casa lá, tinha comprado um terreno enorme lá no Jardim Carvalho em Ponta Grossa,
Mas daí as coisas mudaram, houve briga de médicos e as coisas não foi como era para fazer. Eu, graças a Deus, me lembro que eu tive uma oportunidade de endireitar aquele hospital. Quando eu fui para lá, me disseram, olha, você vendeu o hospital, não paga as contas que ele deve. 4 anos depois que eu estava lá, o hospital estava dando lucro, era uma SA, pagando lucro, pagando dividendos para os acionistas, mas não deu certo. Depois eu vim para Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, eu fui no Hospital das Nações, que estava começando aqui em Curitiba, o Hospital das Nações, do meu amigo e da doutora Lígia, que é a mulher dele, e do Ismar Schmidt, que é o dono do hospital até hoje. Hoje todas as especialidades do hospital estão terceirizadas, mas eu fui administrador do hospital durante 4 anos ali no Hospital das Nações. Iniciei o Hospital das Nações, abrimos a Proclin, que era a medicina de grupo do Hospital das Nações. Hoje tem várias medicinas de grupo, Unimed, uma das mais famosas, mas o Hospital das Nações tinha a medicina de grupo do Hospital das Nações, que era a Proclin, Proclínica, né? E eu fiz assim os contratos dos clientes que queriam fazer a medicina de grupo, fiz os contratos, eu e o Fernando Ferreira, que era um pediatra, muito amigo meu até hoje, que a gente trabalhou bastante naquilo. E eu, quando fiz a faculdade de informática na SPEI, e o Hospital das Nações foi o primeiro hospital automatizado de Curitiba. Eu fiz um sistema que regulava todo o hospital, desde a alta do paciente, da entrada do paciente até a alta do paciente, consumo de material, centro de custos. O hospital, um brinco ficou aquele sistema. Está funcionando até hoje lá, com parcial. O sistema evoluiu, porque as coisas mudaram também. Mas foi uma outra experiência com o hospital de lá. Daí, quando eu parei de trabalhar, eu fiquei enojado com o INAMPS. Porque tudo que a gente fazia, eu sempre parti do princípio seguinte. Porque a gente ouvia falar na mídia que os hospitais não atendiam, muitos pacientes não atendiam. Chegava a emergência, o hospital não podia atender, porque o paciente estava sem a carteirinha do INAMPS e tal. Então eu estabeleci naquele hospital, fiz reunião com todos os médicos e disse, emergência é emergência, atendam, tem que ser atendido, depois nós vamos ver se tem carteirinha. Se não tiver carteirinha, eu prejuízo do hospital, mas nós salvamos uma vida. E assim eu consegui fazer aquele hospital funcionar bastante nesse sentido. Trabalhei no hospital até 1995, aproximadamente, e depois que o INAMPS não pagava as contas, a gente faturava, por exemplo, a fatura do mês de janeiro, a gente ia receber em abril, sem correção nenhuma. E eu fiz uma proposta na Associação dos Hospitais aqui, era o Dr. Beduski, que era o presidente da associação, e o Dr. Ariovaldo. Eu disse, olha, vamos fazer uma proposta para o INAMPS. Já que nós temos que pagar a guia dos funcionários todo mês, então vamos pagar da mesma forma que eles nos pagam. A guia de janeiro nós vamos pagar em abril. Mas daí os outros hospitais não foram a favor disso, porque não, daí o hospital não vai receber mais fatura do INAMPS, a cota de internamento vai diminuir, porque o INAMPS vai boicotar, e realmente ele fez isso, o INAMPS fez isso, e nós não pudemos reagir. Então eu fiquei assim, enojado com isso, digo, eu não quero mais saber do hospital. A minha mulher já estava com o consultório dela, trabalhando em todos os hospitais de Curitiba, não dependia mais de eu estar presente no hospital para poder trabalhar, coisa que nunca foi preciso eu estar presente. Ela sempre foi uma excelente médica, sempre trabalhou livremente em todos os locais onde trabalhou, muito benquista, muito respeitada no centro médico. E eu parei de trabalhar e daí me dediquei só à advocacia. Não que eu tenha parado de advogar, eu sempre advoguei. Todo esse período que eu trabalhei com o hospital, eu continuei advogando, porque nos 2 hospitais eu era o diretor jurídico do hospital também. Então essas coisas a gente marca na memória de uma forma que é muito gratificante. E outras coisas que a gente fez na vida, eu fiz assim, eu sou contabilista também, trabalhei muito com contabilidade, e nos hospitais que eu trabalhei também, eu era o contador, eu que fechava os balanços, assinava balanço, balancete, tudo isso a gente fazia. E eu acho que isso aí, para esse projeto Memória, eu acho que é uma coisa que tomara
que tenha ajudado e que possa lembrar das pessoas que a gente pode ter feito trabalhar junto com a gente. Recordando assim outras coisas da vida da gente, meu tempo de juventude, de menino, eu sempre fui uma pessoa, um garoto que fuçava tudo. Eu estava em todos os programas de televisão, tudo que tinha prêmio eu estava participando. Me lembro do Aerontex da Sorte, que vinha o Murilo Neri aqui no Teatro Guaíra fazer aquilo. E eu me lembro que uma vez eu fui sorteado e tinha um programa, A Bela e a Fera. Então eram duas portas, um era o Tônio Luna e a Bela, não me lembro quem era, eu acho que era a Laís Mann. Não me lembro exatamente, mas acho que era a Laís Mann. E a gente era sorteado, né? Cada um que entrava tinha o seu númerozinho lá, recebia aquele número e eu fui sorteado. Então fui lá no palco do Teatro Guaíra, que estava em construção ainda, era tudo precário, aquela instalação, mas tinha o estúdio lá, então eram duas cabines, uma a Bela e a Fera. Só que a gente não sabia quem era a Bela e a Fera, eram duas portas. Aí a gente era sorteado, subia no palco, era cumprimentado pelo Murilo Neri, pelos apresentadores lá, e agora abra uma das portas. Se você abrisse a porta que tinha a Fera, ele fazia 3 perguntas dificílimas para você, que se você respondesse, você ganhava prêmios tipo geladeira, fogão, eletrodoméstico, qualquer coisa assim. E se você pegasse a Bela, ela fazia 3 perguntinhas como qual é a data do teu nascimento, perguntas facílimas que ninguém deixava de responder. E eu, na única vez que eu fui sorteado nesse programa, fui lá e abri a porta, fiquei em uma porta e outra, fui lá e abri a porta, era a Bela. Aí ela, que legal, você me abraçou, me beijou, eu era um gurizão assim de 15 anos, nem isso. Ela disse, agora eu vou fazer 3 perguntas para você. Se você responder a primeira pergunta, você vai ganhar um jogo de cozinha com uma mesa de fórmica, com 6 cadeiras, um armário, ganhei uma cozinha inteira. Aí ela fez a pergunta assim, qual é a festa antes da quaresma que dura 3 dias? E eu, carnaval, né? Ganhei o jogo de cozinha. Daí ela perguntou assim, qual é a data de nascimento da tua mãe? Eu falei, é 23 de janeiro de 1915. Aí ela... então você ganhou um fogão. Ganhei um fogão Valig, daqueles 4 bocas, assim, que tinha aquelas orelhas do lado, assim, era interessante. E daí, como o patrocinador do programa era a Cesta de Natal Amaral, ela fez uma outra pergunta para mim, que ela perguntou o ano que eu estava na escola. Que ano que você está na escola? Eu estava na 2ª série, 3ª série do ginásio, por aí. Eu respondi para ela, disse, agora você vai ganhar uma cesta de Natal. Ganhou uma cesta de Natal Amaral, que era a maior cesta que tinha. Tinha uísque, champanhe, panetone, era a maior cesta da Amaral que tinha. E outros programas, eu ia a programa de rádio, me lembro que quando eu soube que o Calbi Peixoto vinha para cá, a Alia Haddad fazia propaganda, ela era locutora do programa ao vivo, que tinha na Rádio Guaracá, na antiga Rádio Guaracá, que era no lado da B2, ali na Barão do Rio Branco. Então eu não perdia, todo domingo tinha aquele programa lá ao vivo, né, que vários cantores iam lá, e artistas iam lá, artistas locais iam lá, e eu participava de tudo isso. E uma vez eu fui sorteado também lá no Coelho, era a Ping Pong, que era a patrocinadora, Chicletes Ping Pong. E eu fui num programa desse e me chamaram lá. Eu e um japonesinho, nunca me esqueço da cara daquele japonesinho. Aí eles fizeram umas perguntas para ele. Não me lembro as perguntas que fizeram para ele, mas ele respondeu as perguntas. E ele ganhou jogo de tênis de mesa, que eu me lembro, jogo de tênis de mesa, um barquinho de plástico, assim, um veleiro de plástico, muito bonitinho e tal. E ela fez uma pergunta para mim, que tinha um dia antes tinha jogado o Palmeiras e o Corinthians. E naquela época a gente não tinha muita notícia, a velocidade da informação era outra, a gente não sabia hoje quanto é que foi o jogo lá de São Paulo, assim, era mais difícil de saber, tinha que comprar a folha esportiva ou ouvir a rádio e não era fácil também. E eu sei que eu respondi, eu sabia que tinha sido uma goleada, eu falei 6-1 por Santos, aí não era 6-1, era 6-0.
Aí ela disse, então você vai ganhar um prêmio de consolação. Ganhei uma caixa de chicletes, ping-pong, assim. Ganhei aquilo de prêmio de consolação. E na mesma Rádio Guaracá, eu me lembro que veio o Calbi Peixoto para cá. E a minha mãe era muito fã do Calbi Peixoto e da Ângela Maria. Então tinha discos, aqueles 78 rotações, assim. Nunca me esqueço daquela vitrola que a gente tinha em casa. E veio o Calbi Peixoto para cá. Eu digo, pai, eu quero ver o Calbi Peixoto. E daí minha mãe também, vamos ver o Calbi Peixoto. Então foi a família inteira assistir o Calbi Peixoto na Rádio Guaracá. Me lembro da Alia Haddad, ela que me deu os ingressos, quando comprei os ingressos para ir lá. Era coisa muito baratinha o ingresso, assim, na época. Mas compramos lá, fomos 4 pessoas da família, fomos assistir o Calbi Peixoto. E também televisão. Na televisão eu era rato de estúdio. Quando tinha o Canal 6 ali na rua José Loureiro, que era a TV Tupi, se eu não me engano, tinha a Cidália Shen, o chinês lá, o marido dela, que era diretor da rádio, já falecido. E eu ia lá em todos os programas do Glauco Souza Lobo, que era o do Patrulheiros do Oeste. Hoje ele é sogro do meu sobrinho. E ele... pai da Gisele, que é minha sobrinha, casado com meu sobrinho mais velho, e eu ia naqueles programas dele lá e também sempre ganhava prêmios lá, era Nescau ou Toddy que fazia, que era o Mirtillo Trombini que distribuía, eu ia lá na Mirtillo Trombini, na José Loureiro, receber os prêmios de Curitiba. Então a gente participava de tudo, no Canal 12 da rua Emiliano Perneta também, do Najib Shed ali. Eu ia em todos os programas que tinha um que eu não me lembro, era edredom, não, era um tecido para fazer roupa masculina, para fazer terno, que tinha um programa que era um painel, um tablado assim no chão, cheio de furos. E tinha uma rampa que fazia umas curvas assim, tipo de um tobogã, e caía em cima daquele painel. Daquele tablado lá que tinha, né? E a bola batia e tal, e caía, e cada buraco daquele tinha um número. E se você fizesse próximo de 100 pontos, em 3 bolas que você jogasse, você ganhava um corte de tecido. Eu ganhei 2 cortes de tecido lá. Uma vez eu fui lá, fiz 99 pontos, nunca me esqueço. Fiz 99 pontos, eu ganhei um corte de tecido. E outra vez eu fiz 87, também ganhei o corte de tecido. Tinha um programa chamado Habilidades Juvenis, que quem apresentava era um ator curitibano, que não era o nome dele, não me lembro agora. Mas ele fazia a apresentação do programa, era Habilidades Juvenis. E tudo que você fizesse em casa, de serviço manual, coisinha de montar, assim, você levava no programa e ganhava prêmios, né? De acordo com a avaliação desse ator, que era o que comandava o programa. Eu levei lá várias coisas. Eu tinha um brinquedo que chamava-se MacBras, era de ferrinho, assim, tudo de placas de metal, tudo com parafusinhos, tinha que montar aquilo. E eu me lembro que eu fiz, então tinha um catálogo, assim, com tudo que você podia montar com aquele brinquedo. E eu fiz tanque de guerra, moinho, e era tudo com motorzinho até, funcionava o moinho, o tanque de guerra andava, tudo. E eu várias vezes ganhava, e tinha uma empresa que fazia, que era fábrica, que fazia comida árabe. Era um restaurante, perdão, que fazia comida árabe. E eu ganhava, assim, esfirras, a comida árabe, assim, ganhava aqueles pratos, assim, porque eu levava os brinquedinhos. Eu ganhei uma caneta que eu tenho até hoje, uma caneta Parker 21, cinza, eu tenho até hoje, ela escreve, funciona até hoje, que eu ganhei lá, isso quando eu tinha lá meus 13, 14 anos de idade, no começo da televisão em Curitiba. Então eu convivi ali no Canal 12 e Canal 6, era um dia no Canal 12, outro dia no Canal 6, e no Canal 6 eu ajudava lá dentro do estúdio. Eu estava lá, ele sabia que eu era um gurizão solícito, fazia as coisas, ajudava todo mundo com o maior prazer, e eu fiquei amigo do Juarez Machado, que ele era o coreógrafo lá como é que a gente diz? Ele fazia as pinturas dos cenários, né?
Então, às vezes, era tudo ao vivo, aquilo, então tinha um cenário que era uma placa branca, assim, e dos dois lados ele usava. Então eu ajudava ele a virar e fiquei amigo do Juarez Machado. E depois, uma ocasião que eu encontrei aquele em Curitiba, ele já estava lá em Montparnasse, em Paris, e ele disse, quando você for a Paris, vá visitar-me lá. E eu fui para Paris e cheguei lá, queria ir visitá-lo, mas a gente se envolveu com outras coisas e acabei não indo visitar. Tentei ligar para ele lá, não consegui, e depois, mais tarde, eu conversei com ele e eu disse que eu estive lá, que pena que você não veio, você queria conhecer o apartamento do Chopin aqui em Paris, eu queria te levar lá e tal. Pois é, não, a próxima vez que eu for, que se Deus quiser vai ser o ano que vem, eu faço questão de visitá-lo lá. Então eu conheci pessoas em Curitiba, e Curitiba é uma cidade que eu adoro, sou curitibano, torço para o meu time Coxa Branca, sempre fui Coxa Branca, nunca perdi um jogo. No período que o Curitiba foi ex-campeão aqui em Paranaense, eu nunca perdia um jogo. Eu ia ver o Curitiba jogar onde ele fosse. Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, tudo que lugar eu ia ver. E no Campeonato Brasileiro, quando o Curitiba foi campeão em 1985, eu fui em todos os jogos do Curitiba com a minha mãe, meu pai, e coisas que eu lembro assim. Nós fomos ver o Corinthians e Curitiba no pleno Pacaembu. O Corinthians estava ganhando de 2-0 do Curitiba, viramos de 3-2, ganhamos do Corinthians em 3-2. Fomos ver o Maracanã no Flamengo lá, ganhando 1-0 do Curitiba, viramos 2-1. E fomos no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro ganhando de 2-0 do Curitiba, e nós empatamos e na prorrogação ganhamos de 3-2 do Curitiba, e depois fomos para o Maracanã ganhar do Bangu. Ganhamos nos pênaltis no Bangu. Mas foi uma coisa assim que marcou muito na nossa vida também, porque foi muito divertido e para quem estava ali no calor dos fatos, vendo os jogos, e ganhar e ser campeão brasileiro foi muito satisfatório para todos os torcedores e para mim principalmente. Minha mãe era uma mulher muito coxa branca, não dava para falar mal do Curitiba. Ela, quando vinham falar mal do Curitiba, se fosse atleticano, então sai de baixo. A minha mãe era muito coxa branca, muito querida, tenho muitas saudades dela e curtimos muito. Ela ia de camisa do Curitiba e naquela época a gente podia sentar no campo, do lado de um outro com camisa do Atlético. Aqui não tinha briga, era uma satisfação, a família inteira ia. Era muito divertido a gente fazer tudo isso. E Curitiba é uma cidade que eu tenho muito carinho, conheço muito bem Curitiba, curti muito todos os locais de Curitiba, biblioteca pública. Meu irmão fazia teatro na biblioteca pública, meu pai fazia teatro na biblioteca pública. Eu me lembro de uma peça chamada O Rapto das Cebolinhas, que eu fui ver. O meu pai era da Maria Clara Machado, a peça, e meu pai era o cachorro que cuidava da horta, onde vinham as raposas comer as cebolinhas. Então eu me lembro disso e era uma satisfação. O Maranhão, saudoso Maranhão, que era o diretor de teatro na época, muito amigo do meu pai, ele era uma pessoa que gostava muito da gente, e meu pai era uma pessoa muito benquista, ele tinha um jeito especial, que eu tenho muitas saudades dele. Até me emociona. Mas a gente viveu Curitiba como poucos. Eu curtia tudo de Curitiba, tinha novidade em Curitiba, eu estava indo em Curitiba. No Turf, meu pai gostava muito das noitadas como é que era o nome que chamavam? Era noturna de segunda-feira. E domingo a gente ia almoçar no Jockey Club, era fatal aquilo, não tinha jeito. Ia lá, almoçava no Jockey Club e ficava lá, me lembro daquela grama enorme que tinha entre a arquibancada e a grade lá. A gente ficava correndo lá, eu, meus irmãos, aí de repente o pai chamava para ir comer pastelzinho lá no bar, não me lembro o nome do dono do bar lá, o cara que atendia. Também passou batido o nome dele, mas era uma pessoa muito querida, que conhecia, sabia que eu era filho do Jorge da Conceição, então ele nos tratava muito bem, tinha conta, eu assinava nota lá para comer os pastéisinhos dele lá. E um restaurante muito gostoso, a gente sempre ia todo domingo lá. Quando não ia lá, a gente ia lá no restaurante do Clube Concórdia, ali na Carlos Cavalcante, que era o Paulo Michuro, o dono do buffet. A gente comia muito bem, então a gente curtia tudo isso, Natalia, enfim, onde tinha gente reunida, meu pai gostava de ir. Meu pai sempre foi um festeiro,
ele que conseguiu fundos para construir a Igreja das Mercês, a torre da Igreja das Mercês. E um fato curioso que pouca gente sabe, na cruz daquela igreja lá em cima, dá 1000 metros do nível do mar, é o ponto mais alto de Curitiba. Tem gente que fala que a torre da Telepar é mais alta que lá. Não, mas a cruz da igreja da Torre das Mercês é o ponto mais alto de Curitiba, que dá 1000 metros do nível do mar. E meu pai tinha muito orgulho de ter construído, com o trabalho dele, fazendo teatro, fazendo quermesse, churrasco, para juntar fundos para construir aquela igreja. E quem bateu o sino a primeira vez naquela igreja foi Dona Hermínia Lupion. Meu pai comentava, eu não estava presente nessa ocasião, mas meu pai comentava que eles que bateram o sino a primeira vez daquela igreja, ele e a mulher, o Moisés Lupion e a Dona Hermínia Lupion. Eu me lembro que meu pai falava que ela estava segurando a corda, ela não tinha noção de como é que funcionava aquilo, e a hora que o sino foi, levantou a mulher uns 2 metros de altura, porque ergueu ela na hora que o sino foi. Então foi muito interessante aquilo, essa passagem que meu pai contava, e ele tinha muito orgulho de ter colaborado bastante, que me lembro disso, para construir aquela igreja, aquela torre na Igreja das Mercês, que foi uma polêmica na época, porque foi a primeira igreja em que a torre não era em cima da igreja, é do lado da igreja. E eu morava na frente ali. Meu pai foi presidente da congregação mariana lá há muitos anos, ele emprestava o carro dele para os dos capuchinhos ir para a praia. Então era interessante isso também. E Curitiba é uma cidade que, eu me lembro ali de Curitiba, eu ia comprar vinho no Bar Botafogo, que tinha ali na Avenida Manuel Ribas, que era uma coisa que o Bar Botafogo, o saudoso Queixinho, Irineu Mazarotto, ele falecido já, era uma pessoa que eu me conhecia desde o guri, e depois de muito tempo eu comecei a ir fazer o meu aperitivo de sábado lá, junto com vários amigos que eu tenho até hoje, que a gente frequentava muito aquele bar aos sábados e saía almoçar na churrascaria Botafogo, depois dali do Bar do Botafogo, e essa, que não era próximo ali nas Mercês também, a gente ia almoçar lá na churrascaria. Isso com a turma de jovens que a gente tinha. E Curitiba, ali, quando eu morava na Praça Osório, eu me lembro ali de tudo na Praça Osório. Quando eu comprava, a minha mãe era costureira, eu comprava, era o Daldim, que era uma loja de armarinhos, que tinha ali entre o Bar Stuart e o Edifício Asa, que não tinha no Edifício Asa. E na minha casa tinha um fogão de lenha, e a minha mãe fazia fogo com serragem. Então eu me lembro que eu ia com 2 pacotões de pão assim, vazios, ia na construção do Edifício Asa, juntar serragem para fazer minha mãe poder fazer fogo no fogão a lenha. Eu me lembro que ela tirava aquelas argolas do fogão a lenha assim, socava a serragem, botava um pedaço de pau assim na portinha do fogão e uma garrafa na parte do meio ali das argolas, e socava aquelas serragens. Depois ela tirava a garrafa e tocava, aquilo ficava queimando o dia inteiro. Me lembro que ficava aquela cuia de chimarrão ali do lado do fogão e a chaleira de ferro em cima daquele fogão ali, o dia inteiro queimando para aquecer a água para o chimarrão. Tinha chimarrão o dia inteiro, até hoje eu gosto de chimarrão. E Curitiba, ali tinha o Daldim, as coisas que eu frequentava na época, o Bar Stuart, ia comprar gasosa framboesa, gasosa vermelha, que a gente chamava, que era gasosa de framboesa da Cine, era ali no Bar Stuart. Eu morava na outra esquina, ali na frente, e só atravessava a rua e ia ali. Tinha sorveteria ali, depois a confeitaria Iguaçu, a Berbere, a Pizzaria Itália, que até hoje eu vou lá, que agora é ali na Cândido Lopes. Eu vou lá comer uma pizza que é igual, até a vitamina de frutas, e a vitamina é tudo igualzinho ali. Eu gosto de curtir para me lembrar daqueles tempos também. Eu sou muito saudosista, gosto das memórias de Curitiba e me divirto muito. Até hoje eu coleciono fotos antigas de Curitiba. Agora, recentemente, até vi no Facebook ali uma fotografia do Largo da Ordem ali, onde tem aquele bebedouro de 1900, que é aquela casa Romário Martins que tem na esquina. Até hoje está ali aquela casinha de 1900, ela aparece naquela foto. A Catedral Metropolitana, meu pai era uma pessoa que fazia muito churrasco na Catedral. Do ladinho da Catedral, ali na Cândido de Abreu, ali, eles faziam um churrasco ali, tudo para juntar dinheiro para a igreja.
Era assim que meu pai trabalhava e era bem quisto também por causa dessas coisas. Sempre pensando no próximo, ajudando as pessoas a viverem melhor. Tudo que ele fazia, ele reunia dinheiro para distribuir para quem não tinha dinheiro, para os mais necessitados. Aqui em Curitiba também eu fui muito frequentador de cinema, claro. Cinema era uma coisa assim que sempre me atraiu muito. E quando a gente não ia muito ao cinema, naquela época tinha muito filme proibido para menores de 18 anos. Quando eu estudava no Instituto de Educação, eu me lembro, tinha o Cine Curitiba na Voluntários da Pátria e o Cine América um pouquinho antes aqui, bem pertinho do Cine Curitiba. O Cine Curitiba a gente frequentava, entrava lá, eu levava um maço de gibi para trocar, a gente entrava no cinema passavam 3, 4 filmes na mesma sessão. E a gente ficava trocando o gibi, e no Cine América passava filme proibido para menores de 18 anos. Eu me lembro que tinha fotografia, o cartaz da fotografia assim, na porta do clube, na porta do cinema, e tinha aquela tarja preta na mulher aqui, embaixo, tudo. A gente ficava curioso, o gurizão de 10 anos de idade queria ver aquilo, tudo proibido para menores de 18 anos. Então o Cine Curitiba foi um local que eu frequentei muito ali. E fazia parte, a grande parte da juventude da minha época, contemporâneos daquela época, frequentavam o Cine Curitiba, Cine Luz, Cine Arlequim, nunca me esqueço, o Cine Palácio, que tinha embaixo do edifício Garcês. A gente entrava pela Avenida João Pessoa e saía na Voluntários da Pátria, e quando a gente saía depois do cinema, saía na frente da Pastelaria Oriental, que tinha do outro lado da rua ali do japonês, que estudava comigo, e estava fazendo muita festa junto com a gente, e até hoje ele faz pastel lá na André de Barros, de esquina com a rua Doutor Muricy. É o rapaz que estudou comigo, ele faz o pastel lá igualzinho que o pai dele fazia na Pastelaria Oriental ali. Então Curitiba é uma cidade que eu tenho muito carinho por ela, gosto daqui, só não me adapto muito com o clima. Eu não gosto de frio, prefiro mais o verão. Mas Curitiba é impagável. Hoje temos aí várias opções de locais para frequentar. Nós tivemos a felicidade de ter bons prefeitos em Curitiba que colaboraram muito para que Curitiba tivesse a fama mundial que tem de ecologia. Hoje mais não está tanto como era, mas é uma coisa que a gente tem muito carinho por essa cidade, porque aqui nasci, aqui me criei, morei fora há muito tempo, mas estou aqui em Curitiba e não pretendo sair daqui. Quero viajar bastante ainda, mas não gosto de pensar em sair de Curitiba. Se um dia eu sair de Curitiba, vai ser para morar em Camboriú, porque eu adoro Camboriú, que é outra praia que é outra cultura, aquela cidade. Você vai lá em Camboriú, se você vai atravessar uma rua, você põe o pé na rua, os carros param para você passar. Se você está no trânsito e não tem sinaleiro no cruzamento, os carros param para você atravessar com o teu veículo. Então, se eu sair de Curitiba um dia, eu vou para Camboriú, porque o clima é diferente. É um clima que me agrada muito mais que o clima de Curitiba. Porque Curitiba é uma delícia, mas esse clima frio aqui é muito difícil.